Boa noite. Vamos começar a nossa aula de ambiente de dados, tá certo? Como eu já tinha falado, hoje nós vamos dar continuidade àquele nosso exercício de MySQL, onde eu estava resolvendo algumas questões, né? Então vamos lá para aquele nosso exercício. Vou abrir o MySQL, vou compartilhar a tela com vocês, para a gente começar a trabalhar com ele. Bom, nós fizemos o nosso exercício até aqui, agora vamos continuar, né, nosso exercício aqui, onde eu quero calcular a soma de todos os movimentos do usuário Thanos. Bom, pessoal, eu vou mostrar algumas formas de fazer essa verificação aqui, mas antes eu preciso do modelo de dados, né? Eu sem o modelo de dados, pessoal, eu não faço nada. Então eu vou aqui antes abrir o meu modelo de dados, tá certo? Vocês estão conseguindo ver o modelo de dados aí na tela? Quando eu abri ele, visualizou? Beleza. Então vamos para frente. Bom, o que foi que eu pedi na minha, nessa minha, esse meu exercício? Ele me pediu para calcular a soma de todos os movimentos do usuário Thanos, tá certo? Olha só, eu quero totalizar todos os movimentos do usuário Thanos. Bom, como é que eu posso fazer isto? De cara, pessoal, observando o meu banco de dados aqui, o meu modelo de entidade de relacionamento, eu vejo que o usuário, ele se liga com contas, né? Um usuário pode ter uma ou N contas, o usuário pode ter N contas, e uma conta, ela tem, olha aqui, ó, N movimentações. Então, para que eu consiga fazer a restrição desse meu usuário, né, de totalizar as movimentações somente de um usuário específico, vocês acham que eu preciso fazer como? Eu tenho que ligar quais tabelas? Hein, pessoal, para conseguir fazer essa limitação? Alguém saberia me dizer quais tabelas eu preciso ligar? Quais tabelas eu preciso ligar? Eu preciso juntar para conseguir totalizar todas as movimentações do usuário Thanos. Bom, o usuário Thanos ele está cadastrado aqui na tabela de usuários, tá? Já os movimentos estão na tabela de movimentação. E um usuário tem N contas e uma conta tem N movimentações. Então, o que é que eu preciso fazer para conseguir totalizar minhas movimentações restringindo pelo usuário Thanos? Né? De cara, pessoal, de cara, pelo que eu estou vendo aqui, eu tenho que ligar essas três tabelas, né? Ó, usuário, contas e movimentação. Porque eu só saberei, né? O meu usuário, ele tem várias contas. A movimentação, ela não está ligada com o usuário, ela está ligada com contas, porque uma conta tem N movimentações. Então, eu tenho que ligar contas com usuário e depois movimentação com contas, né? Então, vamos lá escrever esse select. Para começar a conversar, eu vou começar, sempre que eu vou pensar em escrever um select, eu já começo escrevendo quais são as tabelas que eu preciso trabalhar. Bom, eu tenho que trabalhar com aqui das minhas tabelas, né? Eu tenho que trabalhar com a tabela usuário,
certo? Eu tenho que trabalhar com a tabela contas e vou trabalhar também com a tabela movimentação. Eu tenho que juntar as três tabelas. Então, vamos lá, vou começar aqui. Select asterisco from. Aí, aqui, usuário. Bom, eu vou começar trabalhando aqui com o meu apelido, né? O meu alias. Eu vou criar um apelido para a tabela usuário. Apelido, eu já falei para vocês, é quando eu pego e coloco um outro nome para um campo ou para uma tabela. No caso, eu vou pegar o usuário e vou dizer que é o usuário as U. E onde eu usar a letra U, é como se eu estivesse usando a palavra usuário, né? Como se eu estivesse fazendo referência à tabela usuário. Aí aqui, select asterisco from usuário as U. Aí agora eu vou colocar um join, que eu quero fazer uma ligação, né? Eu vou dar um join com a tabela contas, SC, tá? On, né? Vou ter que fazer a ligação entre as tabelas. Bom, a tabela do usuário, né? Se a gente olhar aqui no modelo, a tabela usuário, ela está propagando a chave primária dela. No caso, a ID usuário é a chave primária. Eu estou propagando para o usuário a ID usuário. Estão vendo? Ó? Então, eu tenho que utilizar esses dois campos como conexão entre as tabelas, pois essa é a informação que saiu propagada da tabela pai, né, que aqui ela era a chave primária, ela foi propagada para a tabela filho como chave estrangeira. Então, vamos lá. Vamos aqui. Então, no meu select, eu coloco aqui on, aí usuário, né, fazendo referência à tabela usuário, ponto, ID usuário, seja igual a C de contas, ponto, usuário, ID usuário. Olha só, já me ajudou aqui, ó. Bom, se eu fizer só isso aqui, eu vou comentar aqui a tabela movimentação. Se eu rodar isso daqui, o que é que ele vai me retornar? Ele vai me retornar todos os meus usuários e as suas respectivas contas. Estão vendo aqui, ó? Só que para facilitar, eu vou, em vez de colocar o asterisco, pessoal, eu vou colocar aqui nome do usuário, né? Vou pegar primeiro o ID usuário, o nome do usuário. Tá bom, já preciso dessas duas coisas. Eu também vou botar o ID da conta e a descrição da conta. Vou rodar. Pronto, ó. Os dois primeiras colunas são da tabela usuário e a terceira e a quarta coluna são da tabela contas. Bom, já ligamos os dois. Podem ver que eu tenho um relacionamento, né, entre as duas aqui, ó. Por exemplo, o usuário Thanos, ele tem a conta 1 e a conta 10. Certo? O usuário 1, que é o caso do Thanos. Professor, pode só baixar um pouquinho para a gente ver o select todinho completo? Peraí, desculpa. Pronto. Obrigado. Então aqui, ó, liguei o usuário com contas, né, através da chave primária de usuário, que foi propagada como chave estrangeira na tabela contas. Tranquilo? Pronto. Vamos agora ligar movimentação. Né? Movimentação, eu vou fazer um outro join, né? Join, movimentação. Né? Porque eu estou ligando também. Eu vou chamar essa aqui de M. E aí eu vou fazer outro on. On quem? Bom, no caso de movimentação, ela se liga com contas. Então eu vou pegar, se a gente olhar aqui, eu tenho
de contas para movimentação, a propagação da chave primária, ó, id conta para contas id conta. Então vamos lá fazer essa conexão. C ponto id conta seja igual a m ponto contas id conta. Pode ser maiúsculo aqui. Não precisa botar isso maiúsculo, pessoal, mas é porque eu acho bonitinho. Tá? Bom, agora eu vou pegar e vou fazer o seguinte. Em movimentação, né, se a gente pegar aqui, eu não tenho nenhum campo aqui da tabela movimentação. Eu vou pegar e incluir aqui as colunas, né? Data da movimentação, descrição e o valor. Bom, se eu rodar isso daqui, pessoal, ele deu um erro. Por quê? Olha só, pessoal, alguém consegue enxergar o erro aí? Mas olha só, se vocês olharem, eu tenho dois campos descrição, ó. Eu tenho descrição na tabela contas e tenho descrição na tabela movimentação. Mas sabe o que está acontecendo? O SQL não está entendendo de qual tabela eu estou querendo puxar a descrição. Porque eu já botei descrição aqui. E aí, essa descrição é de uma tabela, essa aqui é da outra? Como é que eu posso ter essa certeza? Certo? Quando isso acontece, de você ter mais de um campo com o mesmo nome, o que é que a gente faz? Nós pegamos e utilizamos o qualificador. Eu digo eu explicito a que tabela a descrição pertence. Então, por exemplo, se nessa primeira descrição, eu sei que essa descrição aqui é da tabela de contas, eu boto aqui o C ponto. Do mesmo jeito que eu coloquei aqui, ó, o C ponto para identificar qual tabela era o campo, né, ó, id conta, né, contas id conta em movimentação, id conta na tabela contas, usuário id usuário da tabela contas. Quer dizer, eu tenho que explicitar de qual descrição, né, eu estou me referindo, de qual tabela a descrição deve ser trazida para cá. Então, esse aqui é da C, e no caso aqui, esse aqui é da tabela de movimentação. Certo? Então vamos lá, agora vamos rodar para ver. Olha só foi identificar, rodou, tá vendo, pessoal? E agora ainda ficou duas descrições, né? Então eu vou pegar esse primeiro aqui e vou criar um alias para essa descrição aqui para ficar mais bonitinho, tá? Essa aqui. Essa descrição, na verdade, é o nome da conta, né? Da conta. A segunda realmente é uma descrição. É a descrição da operação. Aí eu vou botar aqui um alias também. Descrição, operação. Né? Bom, o select começou a ficar um pouquinho longo. Eu vou dar um enter aqui para ficar fácil da gente ler. Tá? Vamos rodar. Beleza, né? E se eu quiser agora... Bom, isso aqui já me mostra que eu fiz a ligação entre as três tabelas, né? Todas as tabelas estão ligadas. Aí alguém diz assim, mas professor, é só do usuário Thanos. Então, terminou aqui, eu já fiz a ligação das tabelas, agora eu vou colocar o predicado, o limitante, aquilo que vai restringir os meus registros. No caso, eu vou colocar um where, né? Where, o
caso da tabela usuário, ponto nome, seja igual a anos. Se nós rodarmos isso daqui, ele só trouxe agora os registros cujo usuário é o usuário Thanos. Tá certo? Ele fez a restrição. Mas, professor, eu não tô. A questão me pediu para calcular a soma de todos os movimentos. Bom, pessoal, a soma de todos os movimentos, na verdade, é uma totalização, né? É uma soma, é o comando sum. Né? Se eu colocar o sum simplesmente aqui, será que funciona? Hein? Alguém será que se arrisca a dizer se funciona ou não? Hein? Alguém? Alguém se arrisca a falar? Não, funciona. Não, não funciona. Vamos rodar, né, para ver. Vamos executar aqui novamente, ó. Pessoal, não rodou. Aqui, ó, deu um erro. Ó, função agregada sem group. Quando eu estou usando o sum, pessoal, eu preciso trabalhar uma função, eu preciso trabalhar em um select, ela é uma função de agregação, né? A gente tinha estudado. Então, ou eu removo todos esses campos da linha de comentário, ou eu agrupo por eles, tá certo? No caso, eu vou simplesmente removê-los. Eu vou comentar essas duas linhas aqui, select, e escrever só assim, ó. Select e valor. Vamos rodar. Olha aí. Calculou o valor para o meu solicitado na questão. O total de operações do usuário Thanos. Na verdade, eu fiz o seguinte. Eu fui na tabela de usuário para encontrar quais eram as contas desse usuário. Depois eu fui ligando contas com movimentação. E em seguida eu amarrei que no caso, o meu usuário, né, o nome do meu usuário seja Thanos. E ele fez todas as conexões e ao final ele fez só a soma. Vocês captaram a ideia, pessoal, disso daqui? Diga, Caio. Tinha uma dúvida, Caio? Beleza. Bom, agora eu vou pegar, pessoal, e vou reescrever esse select aqui, né? Vamos até guardar esse valor aqui, então, como C aqui nele. Eu vou comentar aqui, botar aqui o valor dele, né? Comentei e botei o valor. Agora eu posso fazer o seguinte, professor, mas eu podia pegar e dizer o seguinte, eu podia pegar e falar assim, poxa, mas e se eu quisesse trabalhar exclusivamente com a tabela movimentação, né? Eu podia. Vamos ver como é que eu poderia fazer isso. Bom, se eu fosse fazer uma soma só em movimentação, eu faria assim, né? Select sum de valor from, né? Vou quitar o from depois. From movimentação. Essa aqui eu também vou chamar de M, tá certo? Né? Se eu rodar isso aqui, ele vai trazer toda a soma da tabela de movimentação. Bom, não é isso que eu quero. Eu quero só os movimentos do usuário Thanos. Bom, o usuário Thanos, ele tem
duas contas, né? O usuário Thanos, ele tem duas contas, e essas duas contas têm N movimentações. Então, e se eu amarrasse? Se eu pegasse e dissesse o seguinte, não, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou pegar e dizer que a tabela de movimentação, eu quero que ele some somente para as contas, né? Para contas aí de conta que forem do Thanos, mas eu sei quais são essas contas, né? Então vamos ver, eu posso pegar e botar o seguinte, onde m ponto, contas aí de conta seja igual a 1, ou não, ou 10, né? Eu sei que é 1 e 10, então eu posso dizer o seguinte, que essa contas aí de conta esteja dentro da lista 1, 10, né? Quer dizer, isso aqui, ele vai trazer todas as contas, né? Vai trazer todas as movimentações cujo campo contas e de conta esteja em 1 e 10. Vamos executar para ver. Ó, igualzinho, ó. 269.327.04. Mas, professor, onde foi que o senhor viu isso aqui, esse 1 e esse 10? Bom, pessoal, eu vi esse 1 e esse 10 quando eu estava olhando os dados e eu descobri que o usuário Thanos tinha essas duas contas aí. Tá, beleza. Mas e teria alguma forma de encontrar esse 1 e esse 10 sem necessariamente ter que saber decorado? Sim. Como é que a gente poderia fazer? Nós poderíamos trabalhar um chamado subselect, pessoal. O subselect, né, é um select dentro de um select. Como é que ele funciona? Do mesmo jeito, é como se fosse uma função dentro de outra, certo? Então, aqui, ó, do mesmo jeito que eu abro parênteses e coloco uma lista, eu podia remover essa lista aqui e criar um select que me desse o resultado dessa lista. Ora, o resultado de uma lista dessa, essa lista de contas, cujo usuário seja Thanos, é muito simples, é só fazer o quê? É só botar assim, ó. Vou dar aqui um Enter para ficar mais bonitinho. É só escrever aqui dentro. Professor, só Oi. uma dúvida para eu entender a linha de raciocínio. Eu não poderia colocar aí nessa linha 62 o where é u.nome igual a Thanos, porque para chegar na tabela Thanos eu preciso passar pela de contas, é isso? Exatamente. Aí por isso que o Ex- senhor fez ali em cima, ligando todas elas, o join, foi isso? Exatamente. E aqui, nesse Obrigado. caso, e olha, nesse caso, eu não tenho, nesse select aqui que nós estamos trabalhando agora, eu não faço referência à tabela de usuários, eu não tenho nenhuma referência. Eu estou trabalhando exclusivamente com movimentação, tá vendo? Então, eu não tenho como referenciar outra tabela aqui, porque eu não citei no select. No primeiro select, eu saí conectando cada uma das tabelas. Então, como eu conectei cada uma das tabelas, eu posso fazer referência a ela, como eu fiz aqui na última linha, sem problema, porque a tabela de usuário, ela consta no meu select. Ela está ligada, está relacionada. Tranquilo? Entendi, obrigado. Pergunte à vontade, viu? Pode perguntar. Na verdade, eu fico morto de feliz quando alguém tem uma dúvida, significa dizer que está interessado, está captando a ideia. Então vamos lá. O que é um subselect, né? O que é um subselect? É um select dentro de outro. Tem uma pergunta aqui, do Tiago. É como se fosse uma herança de POO. Não, não é bem a ideia de uma herança, certo? Não é bem a ideia de uma herança. Herança pressupõe assim, é muita forçação, certo, Thiago? Mas é tipo assim, imaginem objetos, certo? Esses objetos, eles se relacionando. E aí eu pego um pedacinho de um objeto e levo para o outro, que é quando eu propago a chave primária de uma tabela para a chave estrangeira da outra. E aí, quando eu preciso trabalhar os objetos juntos, eu preciso trabalhar
a conexão entre esses objetos utilizando essa chave primária em uma, estrangeira no outro, como fonte de comparação, certo? Tranquilo? Beleza. Quando eu penso em fazer um subselect, pessoal, olha, subselect é algo assim. É quando eu tenho um select, certo? Um select qualquer, e em algum ponto eu crio um outro select dentro do select, né? É o chamado subselect. Ele tem seus usos, tá? E é o que nós vamos falar aqui. Nem sempre nós podemos usar subselects, porque às vezes eles não são muito performáticos, mas nós vamos aprender a utilizar eles aqui de uma forma bem legal. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu precisava que aqui dentro desse parêntese eu tivesse alguma coisa que me retornasse 1 e 10. Então, o que é que eu vou fazer? Eu sei, certo? Aqui, 1 e 10. Quando eu rodo isso aqui, eu encontro o valor que eu quero. Bom, eu sei que se eu fizer aqui um select asterisco na tabela contas, né? Na tabela contas, eu tenho todas essas contas aqui. Eu também sei o seguinte, que o meu usuário, ID usuário 1 é o Thanos, ó. Então, eu posso pegar e dizer o seguinte, onde, né, where usuário ID usuário seja igual a 1. Se eu rodar isso aqui, né, olha só, ele retornou só as duas contas. Poxa, então eu posso pegar aqui e colocar só o ID conta. E olha só, ele me retornou só o 1 e o 10, que é exatamente o que eu preciso aqui dentro. Então, eu posso pegar esse select todinho aqui, vou dar um Ctrl X nele aqui, e vou colar ele aqui dentro. E aí, como é que vai funcionar? O MySQL primeiro vai executar esse select que está aqui interno, que é o meu subselect. Quando ele executar, ele vai fazer exatamente isso, ele vai executar, vai pegar esses dois valores aqui, e aí em memória, ele substitui todo esse select pelo resultado do select, e depois executa o select mais externo. E aí, ó, pá. Mas, professor, novamente eu tenho aqui um código. Como é que eu vou saber disso? Né? Como é que eu posso identificar que o usuário Thanos é o número 1? Né? Tem um código usuário ID usuário igual a 1. Bom, pessoal, eu podia fazer aqui, sabe o quê? Criar um outro subselect. Olha só, eu posso botar parênteses aqui de novo, né? E começar a escrever select ID usuário from usuários, né? A tabela usuários, que é usuário, né? Acho que é usuário só, usuário, onde nome seja igual a anos. Vejam, pessoal, que eu estou criando, que eu criei aqui dois subselects. Ó, é um select, né? Esse select aqui vai ser, no caso, como ele é o mais interno, ele vai ser executado primeiro. Quando ele se executar, ele vai retornar o código do usuário igual a 1. Aí, em seguida, ele vai executar o select mais externo, substituindo esse pedaço aqui por 1, tá? Vai me resultar o quê? O 1 e o 10, e por fim ele vai executar o select mais externo de todos e vai me encontrar o mesmo valor que eu já tinha encontrado antes, ó.
O subselect tem essa vantagem, tá certo? De você poder trabalhar fazendo essas substituições, né? Como forma de ter flexibilidade na construção dos seus selects. Vocês captaram a ideia, pessoal, até aqui? Diga, Tiago. Dá, claro. Vamos repetir, sem problema. Todo mundo captou essa primeira parte aqui do meu select, onde eu juntei as várias tabelas e depois fiz a restrição, né? Coloquei o where para o usuário igual a Thanos. Tranquilo para todo mundo? Beleza. Então, qual é a ideia agora? A ideia é o seguinte, eu estou partindo agora não mais de juntar todas as tabelas. Ao invés de eu pegar e fazer uma junção das tabelas, o que foi que eu trabalhei? Primeiro, eu pensei, bom, se eu preciso totalizar só o valor de movimentação, eu vou trabalhar exclusivamente inicial com a tabela movimentação, tá? E aí eu pensei, não, mas eu só quero as movimentações do meu usuário Thanos. E eu sei, o Alan sabe, que o usuário Thanos, ele tinha a conta, duas contas. Eram as contas 1 e 10, que eu tinha visto no banco de dados, certo? Então, quando eu executo isso daqui, ele me encontra o valor bonitinho. Mas aí eu pensei, rapaz, como é que eu poderia fazer de alguma forma para que eu não tenha que saber decorado quais são esses valores dos números das contas do meu usuário Thanos. Então, o que foi que eu fiz? Eu pensei num subselect. O subselect é o quê? É você tirar aqui desse pedaço, dessas numerações amarradas e substituir isso aqui por uma cláusula select. Tá? O subselect é isso, é um select dentro de outro. Tá? E aí, toda vez que o SQL rodar, ele vai rodar inicialmente os selects mais internos, isto é, os que estão numa grade de parênteses mais interna, e só depois ele executa os externos, selects externos. Tá? Então, o que foi que eu fiz? Do mesmo jeito que eu tinha aqui o número 1 e 10, né? Tinha aqui 1 e 10, eu removi isso daqui, tá? E construí esse subselect aqui, onde esse subselect, na verdade, é um select no ID da conta, né? Na tabela contas, né? From contas, onde o usuário fosse igual a, bom, aqui até eu tinha dito para vocês, bom, eu sabia já que o meu usuário, Thanos, tinha um código 1, certo? Então, podia só executar aqui, ó, de boas, o usuário 1 traria o resultado. Mas e se por acaso eu não quisesse saber decorado o código do usuário? Eu poderia criar um outro subselect, tá certo? Um outro subselect, foi aquele select que eu criei na tabela de usuário, né? Eu pedi para ele selecionar o ID do usuário, ó, ID do usuário, from tabela usuário, onde nome igual a Thanos. Quando eu faço isso, ele executa os dois subselects e depois executa o select mais externo e executa a soma igualzinha a outra. A vantagem desse formato aqui é que se eu quisesse, por exemplo, totalizar para o Alan, eu não precisaria saber decorado qual é o código do Alan. Ó. O Alan é 130 mil. Ou se eu quisesse botar Silvanas,
eu não precisaria saber decorar. A Silvanas não tem nenhuma movimentação. Lembra que ela não tinha nenhuma conta? Mas o meu usuário Thanos tem. Eu rodo aqui. Beleza, então? Então, o subselect serve para isso, para que você possa substituir massas de dados. Em vez de ter que informar na mão massa de dados, eu posso substituir essa massa de dados informada por um select que irá puxar esses dados. Certo? Tranquilo, então. Vamos para frente. Eu ainda posso pensar, pessoal, pensar em escrever essa tabela de outra forma, né? Uma outra forma de se escrever um subselect. Veja que eu estou usando subselects na cláusula where, certo? Subselect na cláusula where é perfeitamente aceitável, pessoal. Podemos usar numa boa. Existe uma outra situação em que eu poderia trabalhar um outro subselect, tá certo? O subselect, além dele servir na cláusula where, ele também pode ser apresentado na cláusula from, certo? É tipo assim, eu pego e digo o seguinte, select asterisco from. From que? Posso pegar e dizer o seguinte, que eu quero fazer essa seleção em cima de uma outra, ou de uma tabela ou de um conjunto de tabelas. Então, por exemplo, eu podia pegar e dizer o seguinte, select asterisco from, aí, entre parênteses, eu pegava e poderia, por exemplo, colocar esse select aqui juntando usuário e contas, ó. Por exemplo, eu vou pegar isso daqui, vou copiar, tá? E vou ajustar. Tá aqui, vou colar. E aí, só que em vez de, nesse subselect aqui, em vez do subselect, deixa eu botar para frente aqui. Nesse subselect aqui, ao invés de estar selecionando valor, o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou selecionar de usuário ID usuário, de usuário nome, de usuário de conta, ponto, ID conta, e de conta, descrição. Descrição, acho que sim. Bom, pessoal, se vocês observarem, esse select aqui eu vou executar só ele, tá certo? Ó, separadamente. Se eu executar só esse select que está em azul aí, ele vai me trazer todos os usuários e suas respectivas contas. Ora, eu posso, inclusive, já fazer o seguinte, já limitar aqui pelo usuário Thanos. Query, nome igual Thanos. Se eu executar esse subselect aqui, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar somente as contas do usuário Thanos. Pessoal, se vocês olharem, todo esse select aqui, ele está se comportando como uma tabela, porque ele está aqui, ó, na cláusula from desse select externo. Então, eu criei um select mais externo, um select principal, certo? E disse que a tabela, né, que a origem de dados desse select seria um subselect.
O único detalhe é que eu sou obrigado a colocar um alias para um subselect na cláusula from, tá certo? Então, esse subselect aqui eu vou chamar de x, tá? Só de x. Então, onde eu fizer referência a esse x aqui, eu estarei fazendo referência ao conjunto de dados oriundos desse select aqui maior. Vamos executar aqui o select como um todo. Ó. Eu estou dando um select asterisco, né? Ele está dando um select em todos os campos. Eu podia pegar e botar aqui só nome. Aqui, x.nome, ó. Ela x. Ele mostraria só Thanos, tá vendo? Tudo bem até aqui, pessoal? Aí o detalhe é que esse subselect aqui, pessoal, ele pode se comportar, ele se comporta como origem de dados 100% funcional. Então, por exemplo, eu posso pegar e fazer um join com a tabela movimentação, chamar de M, tá? On M ponto conta, ID conta, vai conta, ID conta, seja igual a x ponto quem? ID conta. Ó, ID conta daqui, ó. Tá? E agora, quando eu rodar esse meu select, ele vai estar conectando, certo? Ele vai estar fazendo uma conexão, né, um join entre a tabela X e a tabela movimentação, né? On movimentação aqui, tá bonitinho. Onde contas e deconta, né, que é a tabela movimentação, igual a x.idconta. Vocês captaram a ideia, pessoal, aqui? Vamos ver se funciona. Bora? Eu errei alguma coisa aqui, pessoal. Alguém pode tentar identificar o que é? Acho que faltou fechar o parênteses, professor, na linha 74, não é não? Exatamente. Exatamente. Olha só, eu pedi para ele selecionar o nome, né? Então ele saiu repetindo tudinho. Eu já fiz a conexão com a movimentação. Então agora eu posso, em vez de fazer aqui esse nome, eu posso pegar e fazer a soma. Sum de m ponto valor. E olha só o mesmo valorzinho que eu encontrei. Vejam, pessoal, que eu utilizei essa expressão SQL aqui, esse exercício, para mostrar para a gente, né, para trabalhar essa totalização usando três formas diferentes. A forma convencional, conectando cada uma das tabelas. Uma forma utilizando um subselect no where, na cláusula where, né, o subselect sendo usado no momento da construção do meu predicado, tá certo? E por último, nós utilizamos, né, um conjunto de tabelas aqui relacionadas, já fazendo a seleção pelo usuário Thanos e colocando o resultado desse select aqui como uma tabela utilizada para relacionar com outra tabela, né, com a tabela movimentação, e poder calcular o valor. Pessoal, é muito comum
nas cláusulas da SQL, o pessoal trabalhar isso aqui. Criar um subselect para puxar uma pequena massa de dados que eles precisam trabalhar, certo? E usar essa massinha de dados se conectando com uma massa de dados maior. Isso não é estranho, tá certo? Isso não é problema. Por quê? Nesse select aqui, como é que funcionaria a execução do processador de consultas? Primeiro, ele executaria essa parte mais interna para encontrar o que seria a origem de dados chamada de X. Uma vez que ele executasse isso, ele cria a tabela em memória e dá para essa tabela o nome de X, né? Coloca o X como a referência, né? O nome dessa tabela em memória. Em seguida, eu peguei e conectei a tabela com a tabela M, né? Essa tabela nova aqui que está em memória, eu conectei com a tabela M, também em memória, né? Fiz a conexão aqui com o ON. E como ela já está filtrada, não preciso mais filtrar, né? Porque já foi feito o filtro no select interno, eu simplesmente pude executar a soma do valor. Perfeito, pessoal? Captaram a ideia? Deixar os parâmetros interativos, para você informar somente quando executar, não precisa alterar a query. Existem formas de se fazer isso, tá certo? Existem formas de você construir selects assim. Mas é difícil? Não, não é difícil não. Só assim, nós não vamos utilizar agora, Tá bom, tá? beleza. Porque aí como é que você vai fazer? Você vai criar variáveis dentro do SQL, certo? E vai receber nessas variáveis o valor que você quer procurar, certo? O valor que você quer informar, tá? E aí como você vai... Porque aí a gente já tá... É porque a gente aí iria evoluir, né? A construção dessa funcionalidade exigiria uma pequena evolução, que a gente pode ver, vamos ver até um pouquinho depois, tá? Que é quando a gente cria uma visão, tá? Nós vamos já falar sobre visão. E aí, criando isso aqui como visão, eu posso pegar e trabalhar uma determinada visão sem maiores problemas, tá bom? Entendi. Beleza. Pode, agora, quando a gente constrói uma aplicação, muitas vezes essa aplicação ela é construída, né, montando-se os selects em tempo de execução. Então, você montaria o parâmetro em tempo de execução, tipo concatenando, escrevendo select e concatenando, e aí quando chegasse aqui Uhum. nesse ponto, você concatenaria com o valor a procurar, entendeu? Entendi. Entendi. Mas é Beleza. possível sim, é possível sim. Tranquilo até agora, pessoal? Bom, vamos para frente. É assim, pessoal, quando vocês fizeram uma pergunta, se eu não responder logo é porque eu não vi. Eu estou vendo agora a pergunta da query, mas que bom que deu certo. Vamos continuar nosso pequeno exercício, né? Então vamos lá. Vamos agora trabalhar essa próxima questão. Agrupar todos os movimentos de crédito e débito, totalizando cada um deles e calculando a média aritmética dos movimentos. Bom, pessoal, de cara, já estou dizendo que eu quero agrupar. Se eu quero agrupar, provavelmente eu vou ter que usar qual cláusula? Aquela tal do group by, né? Mas beleza. Então vamos aqui ver aqui como é que eu vou fazer. Eu quero agrupar por débito e crédito, tá certo? Bom, débito e crédito, né, são características puxadas da tabela do tipo do movimento. Se eu puxar aqui o tipo do movimento, ó, tipo movimento, vou abrir a tabela, ó. Basicamente ela tem o quê? 1 para débito, 2 para crédito. Então eu podia vir aqui e
pensar em fazer a minha totalização de movimentação, né, agrupando por esses campos de débito e crédito. Então, vamos fazer isso. Então, eu vou pegar e botar aqui um select. Bom, se eu vou agrupar pelo débito e crédito, então, eu vou agrupar aqui na tabela movimentação, pelo tipo do movimento, né? Tipo do movimento, se é débito ou crédito. Né? Lembra que toda vez que a gente faz qualquer agrupamento, a gente precisa colocar na cláusula select a mesma fonte de agrupamento? Então vamos lá. Tudo bem, mas antes eu vou colocar aqui só o seguinte. Antes de colocar isso aqui, eu vou colocar select sum de valor, né, from movimentação. Tá? Se eu der um enter, executar isso aqui, ele vai somar tudo. Mas eu não quero que ele some tudo. Eu quero que ele agrupe entre débito e crédito. Né? Aí eu já vi gente fazer isso aqui, né? Where tipo do movimento igual a 1. Né? Depois o cara copia isso aqui. Tipo do movimento igual a 2, né? Pronto, pessoal, olha aqui, ó. Executei um, deu um valor, executei o outro, deu outro valor. Somei os débitos e os créditos. Mas não foi isso que a questão pediu. A questão não pediu só para você somar, pediu para você agrupar, né? Fazendo a totalização e calculando a média. Então, eu preciso fazer o agrupamento. Tinha esquecido de colocar a média aqui, né, pessoal? AVG de valor. Ele não vai funcionar, né? Porque eu errei o nome, né? AVG. Falei certo, escrevi errado. Sim, então vamos melhorar aqui essa nossa função criando o meu agrupamento. Eu vou tirar esse where aqui e no lugar dele eu vou escrever um group by. Group by tipo do movimento. Tá? E aqui quando eu vou copiar aqui esse tipo de movimento, né? Se eu tentar rodar do jeito que está aqui, pessoal, ele vai funcionar, tá certo? Ó, ele vai executar. Mas eu não sei quem é o débito e quem é o crédito, né? Então eu tenho que colocar na linha de select se esse campo é um débito ou um crédito. Então eu posso pegar esse campo aqui e colocar aqui. E agora quando eu rodar, ele, ó, o 1 é débito, né? O 2 é crédito. Mas, professor, novamente não ficou muito bonito, ficou aparecendo um código. Como é que eu posso fazer para fazer essa... Como é que eu poderia... como eu poderia tornar mais explícito, colocar aqui a palavra débito e a palavra crédito? Bom, a palavra débito e a palavra crédito estão na tabela de tipo do movimento. Então, eu teria que fazer um relacionamento de movimentação com o tipo do movimento, tá? Para conseguir, através da relação, pegar a descrição do tipo do movimento, né? Essa descrição que está aqui, ó, desk movimentação, certo? Então, vamos fazer isso. Vou pegar a movimentação aqui e vou fazer um join com a tabela tipo do movimento on quem? Né? On movimentação ponto movimento igual a tipo movimento ponto id tipo movimento. Estou ligando a chave primária da tabela tipo do movimento, que é essa aqui, com a tabela estrangeira, que, né, a chave estrangeira, que foi propagada para a tabela movimentação.
tá bom? Se eu executar isso aqui, pessoal, deu a mesma coisa, mas não mudou nada. É porque eu não alterei, né? Eu não fiz a alteração ainda. Aqui, eu não quero mais que seja tipo do movimento. Eu quero que seja desk movimentação, que é o campo da tabela tipo do movimento. Ó, se eu pegar aqui, ó, é desk movimentação, é a descrição do tipo do movimento. Aí eu vou pegar isso aqui também e vou colar aqui, porque se eu estou mostrando algo na linha de select, eu tenho que também agrupar pelo mesmo campo. Então vamos lá, rodando. Olha só como ficou mais bonitinho. Débito e crédito. Vocês entenderam, pessoal, a ideia? Então, mesmo quando eu tenho uma tabela de apoio e eu preciso dessa descrição que tem na tabela de apoio, uma das formas é fazer uma conexão uma conexão com a tabela de movimentação para puxar a descrição e até não só puxar, mas também agrupar. Tranquilo, pessoal, até aqui? Rapaz, eu acho que nós tivemos algumas baixas. Algumas pessoas foram embora mais cedo. Bom, deixa eu fazer logo aqui a chamada. Sim, como eu estava falando no início, né, essa chamada que eu faço não é para dar falta para vocês, tá, pessoal? Isso aqui é só para que eu possa ter um controle, porque eu vou gerar um bônus para quem estiver aqui comigo, tá bom? Então a Ana tá aí, o Antônio Walter tá aí. Walter. Walter tá aí, pessoal. Antônio Walter. Acho que não. O Caio tá. Carlos Bruno. Carlos Bruno. Carlos Bruno tá aí? Tá não, né? Ednardo tá aí? Eu não vi. Eduardo Francês. Eduardo. Ednardo tá aí? Ednardo Inácio não tá. Eduardo Francês eu não vi. Francisco Apoliano. É o Júnior, né? Presente. Sou eu. Beleza, Júnior. Tô aprendendo. Tô aprendendo. Rudney não tá aí, né? Não, não tá. Gabriel Brito também não. Gabriel Machado. Acho que não tem nenhum Gabriel aqui hoje. Jackson Douglas tá aí. Beleza, Walter. Jackson Douglas não tá. Joan tá aí? Tá aí sim. Beleza. Juliano eu vi entrar. Otávio também eu vi. Jorge Luiz eu não vi. Zé Aurélio eu acho que eu vi entrar. Só que ele não tá mais. Acho que ele já foi.
Leonardo Firmeza. Não tá. Matheus Tavares. Não. Maiara tá aí. O Rafael Ruda. Tá. Renan. Renan, não tô vendo. Renan tá aí, pessoal? Tá usando algum nome que eu não reconheça? Seguimos, tá. Romulo está. E o Thiago Ligier. Tá aí também, beleza. Singrid não veio. Pronto, pessoal. Só pra mim. E aí, por acaso, tiver esquecido alguém, depois a gente só me pedir que eu coloco. Bom, então vamos continuar aqui. Vamos fazer o nosso. Vamos continuar aqui. Então, desse grupo by aqui, fiz o grupo by pela descrição e naturalmente aqui, ó, gerou bonitinho o meu select. O último select desse relatório aqui, não menos importante, né, ele me pede algo diferente. Essa solicitação aqui é mais próxima de uma solicitação que eu recebo do meu usuário. Criar um relatório composto por nome do usuário, descrição da conta, categoria da movimentação e valor total dos movimentos. Bom, pessoal, então, quando a gente pega um select desse, a gente tem que começar a ir por partes, né, e devagarinho. Primeira coisa que eu vou fazer, já identifiquei o quê? Que eu preciso do nome do usuário, então preciso da tabela de usuários. Está aqui ela. Também preciso da descrição da conta, tabela de contas. Categoria da movimentação. Ora, se eu preciso da categoria da movimentação, provavelmente eu vou precisar da movimentação também. E o relatório trata exatamente de totalizar os movimentos. Então, eu vou precisar unir todas essas tabelas aqui: usuário, contas, movimentação e a categoria da movimentação. Então, vamos lá. Vamos começar a juntar cada uma das minhas tabelas. Então, vamos por partes. Select o quê? No caso, nome, que eu vou puxar da tabela de usuários, né? E esse nome, eu vou querer um alias de nome do usuário, né? Então, vou colocar aqui nome do usuário, certo? Nome do usuário, from, usuário, eu vou chamar de U, tá? Se eu rodar isso daqui, né? Se eu rodar esse select aqui, ele já me trouxe todos os usuários, né? Bom, agora eu preciso da conta, então eu vou fazer um join com contas, né? Contas ou é conta? Nunca decoro. Contas C, né? Chamei de C, on, C, on, C ponto, aliás, U ponto, usuário, de usuário. Usuário, ID usuário, cadê? Engraçado, ele tá puxando errado, ó. As colunas. Onde? O ponto. Ponto. Usuário de usuário seja igual a C ponto, né? Usuário de usuário. Rodando isso aqui, ó. Aí faltou colocar a descrição da conta, né? Que eu tenho que colocar cada vez que eu incluo uma tabela, eu posso incluir mais um campo. Então, da tabela C,
descrição da conta. Eu vou chamar essa descrição de descrição da conta. Estou notando que eu não estou precisando colocar a partícula as, né, para criar os meus alias. A partícula as ela não é obrigatória, tá certo, pessoal? Não é obrigatória. Ela ajuda só para ficar mais bonitinho. Ela não é obrigatória. Bom, vou fazer agora o join com a movimentação. M, a movimentação. Chamar de M. On. C de contas, ponto. ID conta. De igual a movimentação, ponto. Contas. ID conta. Já fiz a ligação, né? Essa aqui é uma ligação que vai depois me possibilitar fazer o total. Professor, por que que você não puxou logo categorias? Porque eu estou indo pela ordem. Ó. Fiz usuário com conta, conta com movimentação, agora movimentação com categoria. Então vamos lá. Novo join. Categoria. Vou chamar de CT, né? Porque eu já nomeei contas, né? Eu já tenho, o C já identifica contas, então categoria eu vou chamar de CT, certo? On, o quê? Bom, a conexão é de CT ponto, CT ponto, ID categoria seja igual a movimentação, né? Na tabela movimentação, ponto, categoria, ID categoria. E aí eu posso pegar e colocar já aqui, né? Na tabela de categorias, cadê? Categorias. A coluna é desk categoria. Só que o meu alias é categoria da movimentação. Desk categoria as. Beleza aqui, ó. Olha aí. Só que agora faltou o quê, pessoal? Faltou a totalização, né? O valor total. Então, agora eu vou colocar aqui uma vírgula e colocar o sum de valor. Né? Totalizar pela categoria. E aí, vocês acham que vai rodar isso daqui? Meninos, vocês acham que roda do jeito que está? O que é que vocês acham? Vocês acham que roda? Alguém tem uma ideia? Será que roda? Será que não roda? Ninguém? Ninguém? Vamos tentar, né? Vamos executar e ver se ele roda. Eu vou pedir para executar. Pessoal, não rodou. Vocês sabem por quê? Porque é o seguinte. O que é o sum? Sum é uma função de agregação, tá? Eu pedi para criar uma totalização, né? Eu pedi para fazer uma soma, onde eu mostrava no relatório o nome, a descrição da conta e a descrição da categoria. Então, significa dizer que esta soma aqui é uma soma que está relacionada, né, com uma categoria, com uma descrição de conta e com um nome. Então, eu vou ser obrigado, pessoal, a fazer o agrupamento por todos esses campos. Do mesmo jeito que quando eu faço um agrupamento, eu tenho que levar para a cláusula select todos os campos que eu fiz o agrupamento, se eu estou tentando fazer uma totalização, como é esse caso aqui, com um conjunto de campos na linha select, eu
tenho de dar um group by pelos mesmos campos. Só que eu não preciso colocar no group by o alias, tá, pessoal? Não coloco no group by o alias. Então, vou agrupar por nome, mostro o nome. Agrupo por descrição, mostra a descrição. Agrupo por descrição da categoria, agrupo, mostra a descrição da categoria. E em seguida eu faço a soma. Quando eu executar isso aqui, olha só, ele saiu fazendo o agrupamento de todos eles. Então, por exemplo aqui, o meu usuário Thanos gastou no Credit Card 2.1 em equipamentos eletrônicos R$ 7.540,46. E aí ele vai para cada categoria, ó, ele gastou 6.000 de lanche, recebeu 7.000 de salário, gastou 7.000 de combustível, ó, ele foi para balada, olha, são todas as operações desse meu usuário Thanos, ó, no Credit Card 2.1. Aí depois eu entrei com a conta, ó, Thanos, na conta Itaú. Ele pagou de 6.800 de faculdade, condomínio. Ó, ele também gastou com lanche no Itaú. Quer dizer, ele gastou com lanche no Itaú e gastou também com lanches. Gastou não com lanches aqui? Eu tive a impressão que tinha visto lanche. Café Lanche, tá aqui. Café Lanche ele também gastou no Credit Card 2.1. Certo? Vocês entenderam esse formato de entrega de trabalho? Toda vez que eu precisar fazer uma totalização, uma média, qualquer coisa aqui, eu preciso lembrar que se eu tiver campos aqui para mostrar, eu preciso agrupar. Ou, se eu agrupar, eu preciso mostrar. Tá certo? Vejam que a forma que eu conectei as tabelas é semelhante às que a gente tinha feito até agora, né, nos outros exemplos. Tá certo? Foi mais a questão de juntar as tabelas, fazer o agrupamento e fazer a totalização, todos num select só. Tudo tranquilo, pessoal? Estão captando a ideia? Beleza, beleza, beleza. Débora, tá tudo bem? Captou a ideia? Show. Show de bola, show de bola. Bom, eu coloquei, isso aqui eu vou já não, acho que eu coloco amanhã. Eu vou disponibilizar esse resultado aqui, nesse script todinho, junto da nossa web aula e junto do vídeo que nós estamos gravando. Aí, a partir de amanhã vocês já conseguem enxergar lá. E outra coisa, já está postado lá no Unifó Online um exercíciozinho para a gente fazer, tá certo? Que basicamente é um treinamento de tudo isso que a gente está discutindo aqui, tá certo? Só faltou falar uma coisa que eu prometi falar para vocês e ainda não tinha falado, tá? É a questão de você criar uma visão. Se vocês observarem aqui no banco, eu tenho aqui a parte de tabelas, tá certo? Onde ele puxa cada uma das minhas tabelas de usuário, criadas por mim, né? Criada por mim no banco, e ele tem aqui um negócio chamado views ou visões, tá certo? Então, por exemplo, vamos supor, tá certo? Vamos supor que eu quisesse, eu vou pegar aqui esse último select mesmo, tá bem bonitinho. Tá? Eu vou pegar esse select aqui que ele agrupa várias tabelas, né?
botar aqui, criando visão. Criando uma view. O que é que eu faço nesse select? Vamos supor que eu tenha trabalhado esse select ao invés de ser um select de totalização, né? Eu não vou trabalhar um select com group by não, tá? Aqui, vamos supor que eu tenho aqui um select com esses dados aqui, certo? Em vez de somatório, o valor, pegando só o valor sem totalizar. Então, se você olhar, eu tenho um select que me retorna o quê? Que me retorna exatamente o nome do usuário, a descrição da conta, a categoria da movimentação e um certo valor. Eu podia até botar aqui a descrição também, né? Mas tudo bem, vamos deixar assim. Eu posso chegar aqui, pessoal, e dizer o seguinte, olha, eu quero utilizar esse conjunto de informações aqui, né, esse select aqui, eu quero trabalhar ele como uma visão, como se ele fosse uma tabela do meu sistema, né? E aí, para a gente fazer isso, os bancos de dados, eles têm um recurso chamado criar visões. Todos os bancos têm, né? Que permitem que você crie uma visão, tá certo? E essa visão, ela vai se comportar de uma forma mais ou menos semelhante a uma tabela do meu sistema, tá certo? Como é que eu faço isso? De posse do meu select já devidamente construído e funcionando, eu posso pegar e dizer o seguinte: create view, aí eu dou um nome para essa view, certo? Eu vou chamar de V, visão, e usuário ruim. Vou chamar só a visão, usuário off, né? Yes. Veja que esse nome aqui foi o nome que eu acabei de inventar, certo? Um nome qualquer. As, e aí, isso daqui. Quando eu executar isso daqui, executar esse comando aqui como um todo, ele vai criar um objeto chamado visão, né? Vai dar um create numa view. Lembra que a gente usou a palavra create para tabelas? Pois eu posso usar o create para visões. E aí, quando eu dou um create view e dou um nome para essa view, né? E digo o as aqui vai dizer o seguinte: o que estiver, a cláusula SQL que estiver depois do as vai ser incorporada na minha visão. Vamos executar isso aqui, ver se dá certo. Ó, deu certo, ele confirmou. A partir de agora, eu posso trabalhar com esse meu objeto aqui. Olha, se eu pegar aqui e der um refresh, agora no campo visão, ó, visão do usuário, ó, visão usuário móvel, tá vendo aqui, ó? Tá aqui, ó, nome do usuário, descrição como se fosse uma tabela. Eu agora posso escrever algo assim, ó, select asterisco from visão móvel. E quando eu executar isso aqui, ó, ele vai executar o código fonte da visão, que no caso é aquele select maior fazendo as relações. Então, eu posso criar visões já para juntar partes essenciais das minhas tabelas e facilitar a criação de relatórios e a criação de resultados para os meus sistemas. Tranquilo, pessoal? Captaram a ideia de como é criar? A visão é muito simples.
create view um nome as e aquele select que você já está trabalhando. Tá bom? Tranquilo? Vocês estão gostando dos vídeos, pessoal, que tá ficando lá?